Trecho do livro A Nova China, para além do socialismo e do capitalismo, de Kei Yu-jin. Uma geração super instruída. O teste dos gêmeos também nos ajuda a examinar outro efeito da política do filho único. Como as famílias cujos filhos nasceram nas 3 décadas entre 1980 e 2010 tratam a questão da educação. O ganhador do Prêmio Nobel, Gary Becker, e seu coautor, Greg Lewis, fizeram um estudo famoso sobre a criação de filhos nos anos 70, em questão de quantidade e qualidade. Eles descobriram que quanto menos filhos, maior o investimento em educação por filho. Reduzindo o número de filhos em cada família, era muito possível que a política do filho único aumentasse a qualidade do filho, como pretendia Deng Xiaoping. Para começarmos a ver em medida, a política do filho único levou diretamente ao aumento do capital humano na China. Voltemos ao teste dos gêmeos. Os resultados são surpreendentes. A figura 3.1 mostra os gastos com a educação de um filho único, a linha contínua, num gráfico que está aqui abaixo. E de gêmeos, a linha pontilhada. É muito mais irregular e o valor do gasto por filho, claro que diminui, dividido por 2, não? Então, para crianças mais novas, quase não há diferença. Esses são os anos da educação obrigatória, em que a educação pública é gratuita na China. Aí isso muda. Mas à medida que os filhos vão ficando mais velhos, vemos que o filho único recebe uma proporção muito maior de gastos da família do que o filho gêmeo. E a certa altura, quase o dobro dos gastos com o filho único. A segunda característica notável dos dados é que as famílias chinesas investem bastante na educação de seus filhos. Em média, dedicam 25% de seus gastos anuais à educação de um filho. Esse montante é enorme. Como termo de comparação, a família estadunidense média destina cerca de 5% dos seus gastos anuais à educação de um filho. As famílias estadunidenses têm mais filhos e são diferentes das chinesas em muitos aspectos, mas a grande discrepância por gasto per capita em educação dá a entender que a política do filho único aumentou significativamente o foco dos pais na educação. O motivo pode ser em parte pragmático. Se temos somente um filho, vamos assegurar que ele seja altamente educado e possa receber um salário maior, para compensar a falta de mais filhos. Ou pode ser o desejo de assegurar que o filho possa progredir mais do que um filho do vizinho. Uma competição saudável. Não é segredo que o povo chinês é extremamente competitivo. Pela lógica, a próxima pergunta é a seguinte: mais investimento em educação per capita acarreta necessariamente melhores resultados educacionais? A resposta é um sonoro sim. Na amostra que abrange os jovens de 18 a 22 anos, do período de 2002 a 2009, meus colegas nascidos nos anos 1980, os gêmeos são 40% menos propensos a frequentar o ensino médio que os prepare para uma universidade do que os filhos únicos. Os gêmeos também são 30% mais propensos a ir a uma escola técnica que forneça formação especializada. Qualquer um que conheça a China de hoje sabe que preencher as agendas dos filhos e nos preocupar com sua educação e suas conquistas se tornou um passatempo nacional. No novo panorama social da China, os pais se apressam, após a escola e nos fins de semana, para levar os filhos a aulas de reforço escolar e as atividades extracurriculares, planejando cuidadosamente cada segundo da vida deles e tratando os professores de maneira mais polida possível, independente de que status social ou riqueza. A educação pública na China é gratuita no ensino fundamental. Até pouco tempo atrás, praticamente não existiam escolas particulares. No entanto, como a geração da política do filho único, ou melhor, de seus pais, desencadeou uma competição no que diz respeito à educação superior, o custo da educação opcional subiu bastante. Hoje as famílias pagam um valor extremamente alto por professores particulares e aulas extras de preparação para disciplinas acadêmicas importantes, sem contar o curso extensivo de inglês, os cursos preparatórios para as Olimpíadas de Matemática, todos os tipos de intercâmbio, acampamentos de verão e estágios. Por que todos esses gastos? O objetivo essencial é assegurar que o filho possa ser bem-sucedido ao competidor. Como diz o ditado popular, não deixe seu filho ficar para trás desde a linha de partida. Como as outras crianças têm aulas particulares de 5 disciplinas escolares, seus filhos são pressionados a fazer o mesmo. As famílias de áreas urbanas gastam uma quantia exorbitante de dinheiro para educar seus filhos únicos.
custos que incluem até mesmo a compra ou o aluguel de apartamentos em distritos escolares extremamente cobiçados. Meu colega de pós-graduação, agora um alto funcionário do governo chinês, saiu de um espaçoso apartamento de sua propriedade, situado no centro de Pequim, para morar em um apartamento alugado muito menor, a fim de que a família pudesse estar perto de uma boa escola primária. O filho do motorista dele, que tem apenas 8 anos, já está tendo 3 aulas suplementares fora da escola, o que ainda não é o suficiente para acompanhar seus colegas. Quando o diretor do jardim de infância descobriu que o filho do meu primo ainda não sabia a tabuada aos 4 anos de idade, ele repreendeu energicamente meu primo e sua esposa por sua negligência. Em 2019, a gigante da internet Tencent fez uma pesquisa com estudantes que moravam em cidades que compunham desde a categoria 4, aquelas com população de 150 mil pessoas, até a categoria 1, aquelas com mais de 15 milhões de habitantes. Segundo a pesquisa, 88,7% dos estudantes dessas cidades tinham aulas suplementares fora da escola. A média nacional era de 2,1 aulas por estudante. É claro que o gasto é maior em cidades de primeira e segunda categorias, e nestas os estudantes também são significativamente mais ocupados, mas até as famílias de cidades de categoria 4, onde a renda média é cerca de metade de uma das cidades de categoria 1, ainda custeiam aulas particulares para os seus filhos. Isso significa que praticamente todos os estudantes, que não são de áreas assoladas pela pobreza, têm aulas fora da escola. Como vemos, os pais chineses estão fazendo tudo o que é humanamente possível para aumentar a qualidade de educação de seus filhos. À primeira vista, poder-se-ia pensar que a diminuição da população em idade escolar durante 3 décadas teve um efeito negativo no sistema educacional chinês. Mas, em vez disso, houve uma vasta expansão do número de escolas e professores, de serviços educacionais e de uniformes de livros didáticos, além do surgimento de uma rica variedade de experiências educacionais. Um gigantesco mercado novo foi criado por essa obsessão nacional, e as empresas aproveitaram a oportunidade. Escolas e programas educacionais estrangeiros têm tirado proveito dessa mina de dinheiro sem precedentes. Escolas internacionais estão abrindo filiais em todo o país. A oportunidade não ocorreu apenas dentro do país, mas também fora dele. Os diretores das melhores escolas do Reino Unido e dos Estados Unidos estavam se mudando para a China antes da pandemia de 2020. Além disso, milhões de estudantes chineses frequentam colégios, universidades e programas de verão estrangeiros. A competição educacional tem o seu lado sombrio. Ela induziu os pais a pagar o que for preciso para obter os melhores serviços, e os mais caros são frequentemente considerados por eles os melhores. Uma demanda sem fim permitiu que as empresas de tutoria educacional cobrassem preços cada vez mais altos. Isso, por sua vez, levou a uma outra consequência não intencional da política do filho único: o custo astronômico na educação na China está desincentivando as pessoas a ter filhos. Quando o governo afrouxou a política do filho único em 2013, as pessoas não se apressaram a ter mais filhos. Desde então, o governo começou a incentivar ativamente os casais de idade fértil a ter mais filhos, mas obteve pouco sucesso. A taxa de natalidade na China chegou ao nível mais baixo em 2021 e não apresenta sinais de subida. Iniciou-se o início prejudicial, com consequências significativas para o futuro. A política do filho único levou a um notável aumento do investimento em capital humano, que elevou o custo da educação, que por sua vez diminuiu a atratividade de ter mais filhos. A competição na educação é uma fonte comum de ansiedade nacional. Um fato revelador é que a série de TV mais popular do país, em uma certa época, foi uma drama familiar que falava sobre colocar os filhos nas escolas certas. A tensão em torno da educação é completamente contrária à prosperidade comum. O plano do presidente Xi Jinping, o atual, de elevar ao máximo a prosperidade inclusiva, que é o principal projeto do governo, os pais de classe média citam os custos de educação e dos imóveis como os principais obstáculos à criação de uma família grande. Mesmo com a ausência de limites de natalidade, em razão de tudo isso, no verão de 2021, o governo proibiu por completo as aulas extracurriculares para crianças em idade escolar. A medida causou uma queda histórica no valor do mercado das maiores empresas de educação na China, e até a falência total de alguma delas. Ela também é vista como uma medida de apoio à repressão do mercado imobiliário, iniciada com a intenção de desacelerar o aumento dos preços dos imóveis para tornar a casa própria mais acessível para a família de renda média.